Capítulo 9. César, de 100 até 44 a.C. 1. O libertino. Filho de Enéas, filho de Vênus, filha de Júpiter, César começa Deus e acaba como um deus. A gente Juliana, embora empobrecida, figura entre as mais antigas e nobres da Itália. Um Caio Júlio foi cônsul em 489, outro em 482, Vopisco Júlio em 473, um Sexto Júlio em 157. Outro em 91. De Mário, seu tio por afinidade, herdou a inclinação para o radicalismo na política. Sua mãe Aurélia foi matrona de grande dignidade e sabedoria. Frugalmente dirigia um lar modesto na popular Subura, o bairro das lojas, tavernas e bordéis. Lá nasceu César, 100 anos antes de Cristo, por meio da operação cirúrgica que traz o seu nome. A operação cesariana já era um sistema de parturição mencionado nas leis atribuídas a Numa. O cognome de César não decorre da operação Caesus ab útero matriz. Muito antes dele já havia Césares entre os Júlios. E agora havia esse César, diz o Suetônio de Roland, extraordinariamente dócil e apto no aprender. Teve como mestre de latim, grego e retórica um gaulês com o qual inconscientemente começou a preparar-se para sua grande conquista. O jovem discípulo deu-se à oratória e quase se perdeu por precocidade literária. Salvou o fato de ser escolhido para ajudante de ordens de Marco Termo na Ásia. Tanto se encantou com ele, Nicomedes, rei da Bitínia, que, mais tarde, Cícero e outros murmuravam que havia perdido a virgindade para um rei. De volta a Roma em 84, desposou Cossúcia para agradar a seu pai. Falecido este, divorciou-se e desposou Cornélia, filha daquele Sina continuador da Revolução de Mário. Quando subiu ao poder, Sila ordenou-lhe que repudiasse Cornélia. César resistiu. Sila confiscou-lhe os bens e o dote de Cornélia e incluiu-o na lista das proscrições. Foge César da Itália e junta-se ao exército na Cilícia. Depois da morte de Sila volta a Roma, 78, mas encontrando no poder inimigos, parte de novo para a Ásia. Piratas capturam-no em caminho, sequestram-no em um dos seus antros na Cilícia e exigem 20 talentos em troca de sua liberdade, $72.000. César censura-os por estarem subestimando seu valor e promete-lhes pagar 50. E enquanto seus servos andam a levantar o dinheiro, diverte-se a escrever poemas e a lê-los a seus captores. Os piratas torcem o nariz. Indignado, César acusa-os de bárbaros e promete enforcá-los a todos na primeira oportunidade. Pago que foi o resgate, volta César para Mileto, reúne navios e tripulação, ataca e prende os piratas, retomou o dinheiro do resgate e crucificou-os, mas como fosse homem de grande clemência, fê-los antes decapitar. Em seguida foi estudar filosofia e retórica em Rhodes. Novamente em Roma, dividiu-se entre a política e o amor. Era belo, embora já no começo da calvície. Após a morte de Cornélia, 68, desposou Pompeia, neta de Sila. Foi um matrimônio de pura conveniência política, e César não teve escrúpulos em levar uma vida amorosa desbragada. Tal o número de suas ligações, que Cúrio, pai do general, denominou Onium Mulierum, Vire Onium, Virorum Mulier, o marido de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. Em suas campanhas continuaria com esses hábitos, ligando-se com Cleópatra no Egito, com a rainha Eunoe na Numídia, e com tantas damas na Gália que seus soldados o tratavam de Moechus Calvus, o adúltero calvo, e em seu triunfo, depois da conquista das Gálias, cantavam umas quadras advertindo aos maridos que fechassem em casa suas esposas enquanto César estivesse em Roma. A aristocracia odiava-o por duas razões: minar seus privilégios e seduzir suas mulheres. Pompeu divorciou-se por causa da intimidade de sua mulher com César, e a violenta hostilidade de Catão não era apenas filosófica. Sua irmã Germana, Servília, foi a mais devotada de todas as amantes de César. Quando no Senado Catão desconfiou da cumplicidade de César com Catilina e intimou a ler em voz alta um bilhete que acabava de receber, César passou-lhe sem comentário. Era um bilhete amoroso de Servília. Sua paixão por César durou a vida inteira.
e cruéis boatos acusaram-na mais tarde de lhe haver entregue sua filha Tércia. Durante a Guerra Civil, em um leilão, César arrematou para servir-lhe algumas propriedades confiscadas aos irredutíveis aristocratas, e quando alguém estranhou o baixo nível do preço, Cícero observou, numa piada que talvez lhe tenha custado a vida, tertia deducta, que tanto podia significar a dedução de um terço como referir-se ao boato sobre a filha da amante. Tércia afinal veio a casar-se com um dos assassinos de César, Cássio. Tantos amores dos homens se misturam com as comoções políticas e os interesses financeiros. É possível que essa vida amorosa o ajudasse tanto na elevação como na queda. Cada mulher conquistada lhe valia como influência, sobretudo no campo adverso, e muitas permaneceram devotadas mesmo depois de extinta a paixão. Embora sua esposa Tertula fosse dada como amante de César, Crasso forneceu-lhe grandes somas de dinheiro para o financiamento de sua política e de jogos, e certa época César lhe devia 800 talentos, $2.880.000. Tais empréstimos não eram atos de amizade ou generosidade, e sim negócio, tinham de ser pagos com despojos de guerra ou favores políticos. Crasso, do mesmo modo que Ático, tinha necessidade de proteger seus milhões. A maioria dos romanos daquela época contraía dívidas semelhantes. Marco Antônio devia 40 milhões de sestércios, Cícero, 60 milhões, Milo, 70 milhões, números que podem ser exagero dos conservadores. Temos de pensar em César como um desbragado libertino e um político sem escrúpulos que, por força das responsabilidades, transformou-se num dos mais profundos e conscienciosos estadistas da história. Ao regalar-nos com seus defeitos, cumpre termos em vista que ele era um grande homem. Jamais nos igualaremos a César, provando que ele seduzia damas, subornava a guarda dos chefes e escrevia livros.